E hoje é o dia em que celebramos a primeira exibição pública de um filme na telona no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. E a gente aproveita a data para falar de um projeto de incentivo ao audiovisual que pode atrair não apenas mais espectadores para as salas de cinema, como formar novos profissionais para a área. Para isso, a Nicole Tim conversa com a secretária estadual de Cultura do Rio. Hoje aqui no estúdio, Rafael Moreira, superintendente de audiovisual da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite, Rafael. Boa noite, Nicole. Boa noite a todos os espectadores. Para a gente é um prazer estar aqui. E eu já começo essa entrevista perguntando, claro, sobre o setor do audiovisual hoje, porque foi, claro, um dos setores mais afetados pela pandemia, né? Como é que está a situação, Rafael? Bom, a gente está na retomada, né? Não somente o setor do audiovisual, mas o setor da cultura foi um dos setores mais impactados com a pandemia. A gente costuma dizer que foi um dos primeiros a parar e um dos últimos a voltar. Então a gente tem uma grande tarefa aí para poder retomar esse setor. Muito impactado com essa inimaginável pandemia, mas a gente segue firme no propósito. E é preciso fazer muito investimento, claro, nesse setor, porque a gente tem aí uma oportunidade de gerar muitos empregos. Como é que estão os investimentos agora? Bom, nos últimos 3 anos, a Secretaria de Cultura do Estado investiu quase 40 milhões, principalmente no setor audiovisual, né? A gente tem 3 programas que são programas relacionados ao audiovisual, que vem trazendo como principal ação a construção de cinemas em municípios que não tinham nenhuma sala de cinema. Então a gente tem um projeto chamado Cinemais, que é um projeto incentivado pela Lei de Incentivo do Estado, a famosa Lei do ICMS. A gente tem o Cinema da Cidade, que é um convênio do governo federal com a Ancine, Caixa Econômica Federal e Secretaria, onde a gente constrói 6 salas de cinemas em municípios de médio e pequeno porte, no interior do estado. Eu queria que você falasse para a gente justamente sobre esses projetos, como é que eles funcionam, como é que está sendo. Bom, a gente, no projeto Cinemais, é a construção de 5 salas de cinema, tá? Nos municípios de Areal, Casimiro de Abreu, Guapimirim, Itaucara e Paraty. E a gente tem ainda o Cinema da Cidade, que é a construção de 6 salas de cinemas no município de Miracema, São Pedro da Aldeia, Cordeiro, Mendes, Bom Jardim e São Fidélis. O primeiro, esse projeto Cinema da Cidade, é um projeto que ele já existe há mais de 10 anos. Ele é um projeto em âmbito nacional do governo federal. Então a gente tem aí algumas gestões para entregar esses cinemas e ainda não tinham sido entregues. Então a gente tem o maior prazer e o maior orgulho de fazer parte de uma gestão que está conseguindo avançar nas etapas para a entrega desses cinemas. E como ele é em âmbito nacional, a gente tem a execução desse projeto em outros estados do nosso país. Mas a gente vai ter o prazer de entregar a primeira sala de cinema desse projeto, Cinema da Cidade, no município de Miracema. A gente já tem, o cinema está pronto, a gente tem a previsão de inauguração já para dezembro. Então, é uma alegria muito grande a gente conseguir fazer essa entrega. Na sequência, a gente vai entregar o cinema de São Pedro da Aldeia, de Cordeiro, e os outros virão na sequência também. E quais são os outros projetos que estão em andamento? Qual é a situação deles? A gente, além de prestar um atendimento aos proponentes de projetos de audiovisual na Secretaria, por qualquer que seja a relação que esse proponente tem com a Secretaria, seja ele já um produtor que já captou um recurso e está executando o projeto, seja ele também ainda um produtor que vai iniciar uma relação com a Secretaria de Estado de Cultura. A gente tem aí 2 ações super interessantes que estão para acontecer, na verdade 3. A gente retomou as atividades do Cineclube que a Superintendência do Audiovisual realizava na Secretaria. Então a gente, nessa retomada, a gente teve a honra de contar com a presença da nossa grande homenageada, que é a Zezé Mota. Então a gente tem o Cineclube Zezé Mota atuando desde julho para cá, com uma programação muito bacana, dando espaço para proponentes, diretores, fazedores de cultura do segmento audiovisual exibirem os seus filmes não somente dentro da Secretaria, como também em outros lugares.
o Cineclube Zezé Mota, ele é itinerante. Nós teremos aí, ainda nesse mês de novembro, algumas exibições com a temática do Novembro Negro, né? Então, é o mês da consciência negra, que é muito importante a gente fazer ações visando, focando nessa temática. O Cineclube Zezé Mota, ele, como eu disse, itinerante, a gente vai fazer uma participação numa das maiores feiras de inovação e tecnologia, né, da América Latina, que é o Rio Innovation Week, que vai acontecer de 8 a 11 de novembro no Porto Maravilha. A gente vai participar com sessões especiais do Cineclube dentro do Rio Innovation, além de ter um stand da Secretaria, onde a gente vai poder apresentar todo o trabalho feito ao longo dos últimos 3, 4 anos dessa gestão. E quais são os impactos disso para a população em termos de renda, emprego, até mesmo para o estado do Rio de Janeiro? Essa gestão da Secretaria de Cultura, a gestão da secretária Daniele Barros, vem fazendo um trabalho muito responsável no quesito de democratização do acesso à cultura. Então, a gente tem um compromisso muito grande com o atendimento a municípios do interior do estado, que antes não muito foram atendidos e lembrados, né? Consequentemente, fazendo a cultura chegar nesses estados, a gente ativa certamente a economia criativa, o empreendedorismo, logo a geração de empregos, a geração de renda, enfim, e toda a mola da economia criativa, né? O mecanismo da economia criativa e da economia, né, na sua essência. E você tocou num ponto importante, né? Por que investir nos municípios do interior? Isso chama a atenção da gente. Pois é, a gente sabe que uma gestão responsável, ela precisa olhar para todos os lados, ela precisa ter um alcance muito amplo. Então, essa gestão, ela tem por objetivo esse atendimento amplo, fazendo chegar o recurso, fazendo chegar a oportunidade, gerando oportunidades para que esses municípios possam, inclusive, ativarem políticas públicas para poder incentivar a economia criativa dessas cidades. Bom, tem muito investimento aí pela frente, então o que o pessoal pode esperar para os próximos meses, anos? Temos as sessões que nós faremos no Rio Innovation Week, do dia 8 ao dia 11 de novembro, sessões do Cineclube Zezé Mota, onde exibirão filmes proponentes que tiveram filmes produzidos nos editais da Secretaria de Cultura. Na sequência, teremos, depois do dia 20, a partir do dia 23, na Flip, Festa Literária Internacional de Paraty, uma ação da Superintendência de Leitura e Conhecimento, em parceria com a nossa Superintendência do Audiovisual, e as sessões semanais do Cineclube Zezé Mota na Biblioteca Parque ou em outros lugares que nós pudermos chegar e levar toda essa arte, toda essa criatividade, né, audiovisual fluminense, espalhando aí pelo nosso estado. Temos ainda no dia 17 de novembro uma sessão especial noturna também do Cineclube Zezé Mota, em parceria com a Cultine, que é a maior detentora de acervo afro-brasileiro de audiovisual na América Latina. Então nós teremos uma sessão especial com homenagens, exibição de filmes e, enfim, a gente quer convidar todos aí a seguir o Cineclube Zezé Mota lá no Instagram, seguir também a secretaria, @CSECRJ no Instagram, que lá a gente divulga todas as nossas ações e as oportunidades. Estamos aí com 2 editais abertos, foram publicados na quinta-feira, no Diário Oficial, já estão disponíveis para os proponentes se inscreverem. Rafael Moreira, superintendente de audiovisual da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, muito obrigada pela sua entrevista. É um prazer, eu que agradeço, muito obrigado. Estamos à disposição e vamos consumir cultura no estado do Rio de Janeiro.